Seja bem-vindo à casa de Deus. Essa é a frase que eu costumo usar geralmente quando eu começo um sermão na igreja. Mas com essa situação de pandemia, quarentena, cada casa, pelo menos 3 vezes por semana, nos nossos momentos de culto, aos sábados de manhã, no domingo à noite, na quarta à noite, acaba se tornando também uma igreja. Porque aonde o povo de Deus está reunido para cultuar o nome de Deus, ele mesmo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Portanto, nesse momento, a sua casa é uma igreja. Muito obrigado por ter feito uma pausa nas suas atividades aí da semana para poder gastar um tempo na presença do Senhor. Você já sabe que nós estamos com a nossa série Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou o pastor Samuel Camilo, pastor do distrito do Jaguaré, as igrejas Jaguaré, Vila dos Remédios, Jardim Oriental, Jardim da Abril, Parque Jaguara e Francisco Gonzaga. Essas 6 congregações que aqui na região da Zona Oeste de São Paulo, a região tem sido duramente castigada pelo Covid-19. Temos perdido muitas pessoas para esse vírus nefasto. E eu sei que hoje você tem o desejo de poder orar a Deus também por conta daquilo que são os desdobramentos dessa mesma pandemia. Nós teremos a possibilidade, no final dessa mesma mensagem, orar juntos. Eu quero orar pelos seus pedidos, pelos seus agradecimentos. Se você quiser enviar para a gente, pode enviar. Cada uma das 6 igrejas, no final dessa mensagem, vai estar reunida no WhatsApp para poder compartilhar uns com os outros os pedidos de oração. Então envie o seu pedido, já durante o culto mesmo você pode estar enviando aí para o grupo da igreja. E nós vamos estar orando juntos por esses pedidos que você tem, ok? Ao mesmo tempo, dentro do nosso estudo das crenças, dentro da doutrina de Deus, que é composto por 5 crenças, a Santa Bíblia, a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já estudamos dessas 5, já estudamos 2, a Bíblia Sagrada e a Trindade Divina, e hoje vamos estudar sobre Deus o Pai. Essa é a crença número 3 do livro Nisto Cremos. Quando nós falamos sobre Deus o Pai, existe uma visão distorcida a respeito dele. Teólogos contemporâneos afirmam que Deus o Pai não é alguém fácil de se lidar. Talvez isso seja um reflexo de algumas visões distorcidas a seu respeito. E eu mencionei aqui listei aqui pelo menos 3 situações que têm lugar hoje no mundo cristão evangélico, de pessoas que têm uma visão distorcida do Pai por algumas razões. Em primeiro lugar, por uma falta de compreensão sobre as ações de Deus na conquista da terra de Canaã, onde erroneamente Deus é visto como um tirano cruel. Dentro da conquista de Canaã, o Senhor Deus o Pai, deu ordem para que Israel fizesse a jihad, a guerra santa. E dentro dessa guerra santa, os cananeus acabaram sendo executados e as suas cidades foram destruídas. E eles tomaram posse daquela mesma terra. Se você não compreende as razões pelas quais isso aconteceu, você pode ter uma visão completamente equivocada a respeito de Deus. Por causa dessa visão que algumas pessoas têm, ou aliás, aquilo que causa também alguma dessas visões é a dicotomia entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Sendo que o Deus do Antigo Testamento é visto por alguns como um Deus mau e tirano, cruel, enquanto o Deus do Novo Testamento é bom, é um Deus maravilhoso, só amor. Isso não é verdade, é uma visão distorcida. E, finalmente, a incompreensão dos aspectos teológicos do amor e da justiça de Deus. Deus é, ao mesmo tempo, amor e justiça. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos exatamente isso. Nós, antes de podermos visualizar aqui o estudo como um todo a respeito de Deus o Pai, nós vamos dar uma olhada no resumo da crença. Como você já sabe, cada crença do livro Nisto Cremos se inicia com um resumo intencional da doutrina. E na crença número 3, a doutrina a respeito de Deus Pai, o resumo vai aparecer na página 40, que diz assim: Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo
também são os mesmos do Pai. Tem muita informação aqui dentro. Esse resumo nós vamos desdobrar no nosso estudo de hoje. Mas antes de podermos fazer isso, eu queria te desafiar a unir-se a mim em oração. Vamos pedir ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina, para que nos ajude a compreender aquilo que é o propósito de Deus na sua revelação a respeito de si mesmo, de Deus Pai. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por ter falado através do Espírito Santo a cada um de nós. E nesse momento te pedimos que nos fale mais uma vez, nos ajudando a compreender o que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, falam a respeito de Deus Pai. Nos ajude a compreender e a tomar posicionamentos diante de quem Deus é e do que Ele tem feito e do que fará. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, a primeira coisa que precisamos compreender é que o Deus da Bíblia é um Deus único. O mesmo Deus que aparece no Antigo Testamento aparece no Novo Testamento. E lembra do que nós falamos no nosso último estudo? Quando nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre uma unidade de 3 pessoas coeternas: Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade Divina. Os 3 são iguais em caráter, são iguais em poder, têm apenas funções distintas. Mas desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que está agindo. O tempo todo eles estão juntos. Então, quando falamos sobre Deus o Pai, nós precisamos compreender que existem algumas ações que a Bíblia vai mencionar que são creditadas a Ele. Mas a Bíblia vai mencionar que o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, estou falando agora especificamente sobre o Pai, que é o foco do nosso estudo hoje. Na próxima semana o foco será o Filho e na outra semana o Espírito Santo. Então, quando falamos sobre o Pai, a Bíblia vai deixar claro que o Pai esteve em ação no Antigo Testamento e esteve em ação no Novo Testamento. Então, ele é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Veja esse texto bíblico que vai nos ajudar a entender isso. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Olha o que esse texto está dizendo. Em primeiro lugar, ele está mencionando que Deus falou de diversas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas. E aqui o termo Deus é uma palavra, ou é um termo que vai descrever a primeira pessoa da Trindade Divina, o Pai. Portanto, o que o autor da carta aos Hebreus está tentando dizer é que o Pai falou de diversas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. A mesma revelação que foi dada através do Espírito Santo aos profetas. Era o recado do Pai. O Pai que está administrando todo o plano da redenção. Era o Pai tentando jogar por cima do muro que separa o homem de Deus, que é o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Vamos estudar sobre isso quando estudarmos sobre a doutrina do homem. Teremos a possibilidade de ver isso. O Pai agora ele vai se revelar. E ele se revela através do Espírito Santo, trazendo informações aos profetas. E ele vai mencionar. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem ele criou o universo. Portanto, era o Pai, no Antigo Testamento, que através do Espírito Santo falava aos profetas. E no Novo Testamento, quando o Filho veio para poder revelar o mesmo Pai, que é quem está administrando o plano da redenção. Portanto, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que o Pai no Antigo e no Novo Testamento é o mesmo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo está revelando o Pai através dos profetas. No Novo Testamento, é o Filho que está revelando o Pai. Porque agora ele está conosco. O Filho está conosco como parte integrante da família humana. Um outro aspecto que vai aqui ser mencionado. Pai e Filho são diferentes em caráter. Não são diferentes, aliás, em caráter, amor e ações. João capítulo 14, verso 9. Esse é um diálogo de Jesus com Filipe. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. E Jesus respondeu com essa afirmação. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo. E você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que pede para mostrar o Pai? Esse texto aqui é fantástico. Nesse texto, Jesus vai deixar claro que ele veio para poder mostrar quem é o Pai. Portanto, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento.
Pai, Filho e Espírito Santo agiam no Antigo Testamento, Pai, Filho e Espírito Santo agem no Novo Testamento. Agora o Filho no Novo Testamento está tentando mostrar quem é o Pai, como o Pai age. Quando você olha para Jesus, você pode enxergar como o Pai nos ama e como Ele age conosco. Isso é fantástico. Deus é apresentado no contexto do Antigo Testamento com algumas características que são únicas dele. E eu queria que você, e estou falando aqui do Pai especificamente agora, ok? Agora, nesse momento, a partir desse momento, quando eu usar aqui a palavra Deus, eu não estou aqui me referindo à Trindade Divina, estou me referindo ao Pai. Esses textos que vão ser mencionados aqui, daqui para frente, são textos que vão descrever Deus, o Pai, ok? A primeira pessoa da Trindade Divina. Deus é apresentado como Deus de misericórdia. Esse texto de Êxodo 34, versos 6 e 7, é o momento em que Moisés está no Monte Sinai e ele pede a Deus para poder ver a glória de Deus. E Deus passa diante dele com toda a sua glória. E quando Deus vinha passando, ele escutou Deus falar alguma coisa. E olha o que o texto vai dizer. O Senhor passou diante de Moisés proclamando. Portanto, é Deus quem está falando, é o Pai quem está falando. Javé é o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, e a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse texto é um texto fantástico. Deus vai se revelar a Moisés como um Deus que é um Deus de compaixão e de misericórdia. Aliás, cá entre nós, se Deus não fosse, se o Pai não fosse alguém de compaixão e misericórdia, eu não sei quanto a você, mas eu já tinha sido fulminado há muito tempo. É a compaixão e ao mesmo tempo a misericórdia de Deus que nos mantém vivos até o presente momento. Mas o mais interessante é que o Antigo Testamento vai descrever o Pai como Redentor. Nós costumamos usar essa característica para descrever o Filho. Mas o Pai também é descrito como o Redentor. Salmo 18, verso 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. Aqui está a palavra que pode ser traduzida como Redentor. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Portanto, a palavra redentor, no contexto do Antigo Testamento, é uma figura para poder mostrar um parente próximo que tinha a possibilidade de poder pagar o preço exigido quando alguém que havia sido... havia perdido os seus bens, havia perdido a sua herança e ao mesmo tempo havia sido vendido como escravo. Esse parente próximo tinha o poder de resgatar esse que havia perdido a sua herança e ao mesmo tempo se tornado escravo e fazer dele livre. Esse era chamado de o Redentor ou o Remidor. É nessa perspectiva que o Pai é apresentado como aquele que redime, como aquele que liberta. Salmo 19, verso 14 é mais claro ainda. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. O Pai é apresentado aqui como Redentor. Ainda um texto de Isaías 47, verso 4. Esse texto é fantástico. Nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Isaías, ele está mencionando que Deus é o Redentor da nação, que Deus é o Redentor do seu povo, que Deus é aquele que redime, é aquele que resgata, é aquele que liberta, é aquele que consegue tirar-nos das garras do pecado. Esse é Deus o Pai. Ainda mais, ele é apresentado como refúgio. Esse texto é um texto clássico do Antigo Testamento. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. E eu queria fazer uma pausa nesse texto para poder te mostrar aquilo que o salmista diz que o Pai é. O Pai é o nosso refúgio, é a nossa força, é sempre pronto para nos socorrer em tempo de aflição. E numa época dessa de pandemia, numa época em que tanta gente tem sido contaminado pelo vírus do Covid-19, tanta gente que tem estado hospitalizado, talvez alguém esteja assistindo agora, nesse momento, essa mensagem, enquanto está num leito de enfermidade, enquanto está tentando encontrar algum tipo de notícia de algum querido seu que está internado. Num tempo difícil como esse, talvez pessoas que estão enfrentando um momento de crise financeira por causa dessa quarentena. Deus, ele se apresenta
como o nosso refúgio, a nossa força, sempre pronta a nos socorrer em tempo de aflição. Então eu queria que você tivesse a possibilidade de poder entender que esse é o nosso Deus. Pegue essa bênção para você agora, pegue essa promessa de Deus e coloque essa promessa em andamento na sua própria vida. Olha esse outro texto, Salmo 55, 22. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Olha que promessa fantástica. Entrega então para Deus suas aflições. Hoje ainda eu estava conversando com a minha mãe. Minha mãe estava muito preocupada com uma situação de algumas pessoas da nossa família que foram contaminadas com o Covid-19. E ela, como é que vai ser? Eu falei assim, mãe, faz o seguinte, deixa Deus ser Deus. A senhora não está orando a Deus? Estou orando, mas estou muito aflita. Eu digo, então não fique aflita. Coloque diante do Senhor e deixa Deus ser Deus. Porque quando você fica aflito, você está dizendo que Deus não tem poder para resolver essa situação. Coloque a sua situação nas mãos de Deus. O que o salmista está dizendo aqui, entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Olha que promessa fantástica é essa. Esse é o nosso Pai, é Deus o Pai. O Antigo Testamento também descreve o Pai como perdoador. Salmo 103, versos 11 e 12. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós Ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O salmista vai usar aqui duas figuras para poder mostrar o que é que Deus faz quando nos arrependemos dos nossos pecados. O que é que o Pai faz? Ele vai dizer, assim como o céu está distante da terra e o Oriente está distante do Ocidente, do mesmo jeito Deus afasta de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. Só precisamos pedir a Ele o perdão e querermos o seu perdão, desejarmos. Que Pai maravilhoso é esse! O Pai é apresentado como um Deus de bondade. Salmo 146, versos 7 a 9. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. Olha que coisa incrível. Nesse tempo em que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades por causa da pandemia, Deus é apresentado como aquele que faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. Mas mais, o Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos do cego. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. Esse é o Pai. Nosso Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade Divina. Olha quanta coisa Ele faz. Será que em algumas dessas características do Pai, nesse momento você se encontra com necessidade que Ele seja exatamente isso? Aquele que faz justiça aos oprimidos, aquele que alimenta o faminto, aquele que liberta o prisioneiro, aquele que abre os olhos do cego, aquele que levanta o abatido, aquele que ama o justo, aquele que protege o estrangeiro, aquele que cuida do órfão e da viúva, aquele que frustra os planos do perverso. O que você precisa que Deus faça por você? Que o Pai faça por você? Pois Ele pode fazer tudo isso. Amém por isso? Louvado seja o nome de Deus. Uma outra característica, Deus é visto como Deus de salvação e de vingança. Isaías 35, verso 4. Digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos, Ele vem para salvá-los. Bom, pensar em Deus como alguém que nos salva, no Pai como alguém que nos salva, tranquilo, é fácil, mas Deus como aquele que se vinga. A palavra vingança precisa ser compreendido aqui dentro da visão que o povo do Antigo e do Novo Testamento tinham a respeito de Deus. Vingança é quando alguém que é justo sofre de forma injusta por uma terceira pessoa. Essa pessoa que nos fez o mal, a tendência do ser humano é querer o quê? Querer ir até ele e se vingar. Em outras partes da Bíblia, Deus vai dizer assim, minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança é do Senhor. E o Senhor Deus, Ele se vinga pelo seu povo no tempo certo. De que jeito? Na maior parte dos casos, Ele trabalha para fazer com que aquele que é um pecador e que viveu em pecado, que fez o mal para o outro, que se arrependa e se salve. E se isso não acontecer, pastor? Bom, a vingança do Senhor vai ser executada no momento do retorno de Jesus Cristo, quando Ele vai acender o lago que arde com fogo e enxofre. E nessa altura, o diabo, os seus anjos, e ao mesmo tempo a besta, o falso profeta, vai estar tudo lá virando churrasco,
junto com os maus, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Porque cá entre nós, né? Maus todos nós somos. Existe uma diferença entre os maus que são perdoados e os maus que não quiseram ser perdoados. Os maus perdoados vão ser transformados, vão se transformar em justos. Os maus que não se arrependeram vão para onde? É isso aí. Precisa dizer mais alguma coisa? Bom, Deus ainda vai ser apresentado, o Pai vai ser apresentado como Pai. Algumas pessoas olham para a Bíblia e acham que essa ideia de Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade Divina, ser o Pai, foi um negócio que Jesus inventou no Novo Testamento. Pois não, está lá no Antigo Testamento. Isaías 64, verso 8. Olha que texto fantástico. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Que texto fantástico. Agora, esse texto para mim é incrível. Isaías 63, verso 16. Certamente ainda és nosso Pai, ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem. Continuarias, Senhor, a ser nosso Pai, és nosso Redentor desde as eras passadas. Esse texto é fantástico. Para a nação de Israel, Abraão foi aquele que foi chamado de Ur dos Caldeus, e Deus prometeu que dele surgiria a nação de Israel. Jacó é o pai das 12 tribos. Esses dois patriarcas são os mais famosos patriarcas na história de Israel. Agora Isaías vai dizer assim, ó, mesmo que Abraão e Jacó nos deserdassem, o Senhor ainda continua sendo nosso Pai. Deus é fantástico. Ele é apresentado como o nosso Pai. Outra característica. Bom, no Novo Testamento agora, né? Vimos até o Antigo Testamento, até o presente momento, como Deus foi descrito no Antigo Testamento. Agora vamos ver como é que ele é descrito no Novo Testamento. Será que ele é descrito de forma tão diferente como ele foi descrito no Antigo Testamento? Vamos lá. Em primeiro lugar, ele é apresentado como o Pai de toda a criação. Paulo vai apresentá-lo dessa maneira em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Ele aqui está mencionando o aspecto de que o Pai foi o originador de toda a criação. Ele foi aquele que administrou todo o processo de criação. Mas ao mesmo tempo que a criação só existiu porque Cristo, que é apresentado em João capítulo 1, como o verbo de Deus, porque através dele as coisas aconteceram. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai apresentar o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. O Espírito de Deus agindo também. A Trindade Divina esteve agindo. Mas Paulo vai dizer que Deus é o Pai de toda a criação. Portanto, a primeira pessoa da Trindade Divina é descrita dessa maneira. Só para que fique claro para você que Jesus, ele foi o agente da criação, Colossenses capítulo 1, verso 16 vai falar sobre isso. Nós vamos estudar sobre a segunda pessoa da Trindade Divina, que depois da encarnação passou a chamar-se Jesus de Nazaré, na semana que vem. No nosso próximo estudo, você não pode perder. Mas só como uma palhinha daquilo que você vai ter na semana que vem. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Pois por meio dele, de Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, Cristo foi o elemento através do qual a criação aconteceu. Mas o Pai é aquele que administrou todo o processo. Portanto, por isso o Pai é chamado de o Pai da criação. Mas ele também é chamado de o Pai de todos aqueles que creem. João capítulo 1, verso 12. Olha que texto lindo. Mas a todos que creram nele e o aceitaram. Está falando daqueles que creram em Cristo e o aceitaram. Ele, Cristo, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Esse texto é fantástico. Deixa eu só aproveitar para poder falar uma coisa para você aqui. Abrindo aqui um parênteses. Você sabia que nós não nascemos como filhos de Deus, né? Adão e Eva pediram emancipação de Deus lá no Jardim do Éden. Eles nasceram filhos. Mas quando resolveram aceitar a proposta da rebelião apresentada por aquela velha cobra chamada Diabo e Satanás lá no Jardim do Éden, quando passaram a fazer parte da rebelião, eles pediram emancipação, deixaram de ser filhos de Deus. Mas agora o que João está dizendo é que aqueles que creram em Cristo e o aceitaram, Cristo deu a eles o direito de voltarem a ser filhos de Deus. Portanto, aí você passa a ter Deus como Pai. Mas ele é Pai de quem? Daqueles que creem. Como é que eu sou adotado, pastor? Por Deus o Pai. Bom,
A gente vai estudar sobre isso quando estudarmos sobre a doutrina da salvação. Mas só para poder te antecipar um pouquinho isso. Paulo, na sua carta aos Efésios, vai dizer que no momento em que aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Cristo nos leva até o Pai e diz: Pai, meu sangue foi derramado sobre eles. E então o Pai agora olha para a gente e no momento do nosso batismo, Ele nos adota como filhos. E após esse momento ele diz ao Espírito Santo: mora dentro dele, porque agora ele é a tua morada. Portanto, nessa perspectiva, Deus é o Pai daqueles que creem. Uma outra característica apresentada pelo Novo Testamento é que Cristo, ele veio para poder nos revelar o Pai. Olha esse texto, João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, está falando do Pai, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Como o Pai administra todo o universo, o Pai nunca foi visto. O que João está dizendo aqui para a gente é o seguinte, que todas aquelas... E a senhora White vai nessa linha, viu? Se você fizer um estudo sobre esse assunto, você vai descobrir. Todas aquelas teofanias que aconteceram no Antigo Testamento eram ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina. Fazendo o quê? Tentando revelar o grande plano do Pai. Portanto, ninguém jamais viu o Pai. Mas o Filho veio para poder o revelar. Portanto, Jesus veio para poder revelar quem é o Pai. Então, você quer saber como é que o Pai é? Olha para Jesus. Jesus andando por aquelas ruas empoeiradas lá da Galileia. Jesus curando o cego, fazendo com que o coxo voltasse a andar, o leproso fosse purificado, ressuscitando mortos. Ele só estava mostrando quem é o Pai. Jesus veio para poder mostrar o Pai. E o texto que a gente já leu agora há pouco, de João capítulo 14, verso 9, só para reforçar a mesma ideia. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Bom, mas a Bíblia apresenta Deus como aquele que doa. Aquele que, na história da humanidade, ele se apresenta como aquele que doa. E Jesus revelou o seu Pai como um Deus doador. E existem alguns momentos na história em que essa faceta de Deus se evidenciou. Pelo menos 3 momentos são apresentados pelo livro Nisto Cremos. E eu pensei do livro Nisto Cremos, esse livro, onde nós encontramos as nossas 28 crenças, eu pensei 3 frases que mostram os momentos principais em que a Bíblia mostra o Pai se doando pelo Filho. O primeiro deles é na criação. Na criação, o Pai e o Filho agiram conjuntamente. Deus nos concedeu a vida, apesar de saber que isso conduziria, afinal, à morte do seu próprio Filho. Lembra do que a gente estudou na lição passada sobre a Trindade Divina? Ah, pastor, eu não assisti na semana passada. Então deixa de ser boca aberta. Aproveita que você está no canal. Assim que terminar isso, não vai lá agora não. Assim que terminar esse vídeo, vai lá na nossa playlist, lá no canal. Eu estudo a lição com o PR, Samuel, Camilo Júnior. Onde você está assistindo a esse vídeo lá? E tem lá uma playlist chamada Nisto Cremos. Lá você vai encontrar a segunda crença, a Trindade. Assiste lá, vai valer a pena. Se você não assistiu antes, assiste agora. Você lembra quando eu mencionei para você que o Pai, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem algumas características que são deles. Ele é eterno, é onipotente, tem todo o poder, ele é onisciente, sabe todas as coisas, e ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se Deus é tudo isso, pergunta, na hora que ele criou o ser humano, ele sabia ou não que o ser humano ia pecar? Ah, pastor, sabia. Sabia. Pergunto para você, se você fosse Deus e soubesse que você ia criar o ser humano e o ser humano ia pisar na bola, você ia criar igual? Provavelmente eu ia falar, vou fazer outra coisa. Não vou fazer mais o ser humano. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Pois Deus olhou, o Pai olhou, conhecendo o futuro, olhou e falou assim, o homem vai pecar, mas ele conhece o futuro todo, ele vai até o final. E quando ele chega no final e percebe o final de todas as coisas, o pecado sendo vencido, o homem resgatado, ele vai dizer, vai valer a pena, mesmo com o pecado no meio do caminho. O pecado é um hiato na história da criação do ser humano. Um hiato que foi previsto. Quando a gente estudar sobre a salvação em Cristo Jesus, nós vamos perceber, por exemplo, que Cristo foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, Deus sabendo que o homem ia pecar, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo já tinham bolado o plano da redenção. Ele só foi colocado em execução no momento da queda.
O plano já estava pronto. Esse é o nosso Pai. Ele se doou ao, de alguma maneira, permitir que nós fôssemos criados. Mas ele também se doou, o segundo momento, lá em Belém da Judéia. Olha esse texto fantástico do livro Nisso Cremos. Em Belém deu-se a si mesmo ao nos doar seu filho. Quanta dor experimentou o pai ao ver o seu filho amado ingressar em nosso poluído planeta. Imagine os sentimentos do pai quando teve que contemplar seu filho trocar o amor e a adoração dos anjos pelo ódio dos pecadores. A glória e a felicidade do céu pelo caminho que o conduziria à morte na cruz. É bem verdade que os anjos cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Bom, claro, o pai também estava triste. Aliás, estava feliz, porque o filho tinha vindo e tinha nascido como um ser humano. Mas você já parou para poder pensar como o coração do pai ficou pesado quando ele percebeu que o seu filho amado, um com ele, tanto Deus quanto ele mesmo, que agora havia misturado a sua natureza com a natureza humana, ele passaria por tantas situações. Na hora que ele vai nascer, ele não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura, um coxo de animais, cheio de animais em volta. Num berço de palha dormia Jesus, ó, o meigo menino que veio da luz. Jesus nasceu lá. E o pai já teve a possibilidade de poder perceber que o seu filho, em todos os 33 anos que viveria na terra, que ele seria incompreendido, que a própria família não o compreenderia, que ele seria rejeitado até pela própria família, que ele seria traído e morto de forma cruel. Isso deve ter oprimido o coração do pai. Mas ainda assim, ele doou Jesus como o maior presente para nós. Que coisa fantástica. E o terceiro momento de doação não podia ser outro a não ser o Calvário. Olha esse texto do livro. É o Calvário que nos propicia a mais profunda compreensão do Pai. Ele, sendo divino, sofreu as dores de ver-se separado do Filho, na vida e na morte. E esse sofrimento foi muito mais profundo do que algum ser humano jamais poderia suportar. Ele e Cristo sofreram na mesma medida. Poderia ter sido dado o maior testemunho acerca do Pai? A cruz revela, como coisa alguma poderia fazê-lo, a verdade a respeito do Pai. Algumas pessoas olham e não compreendem a grandiosidade da cruz. O pecado faz separação entre Deus e o homem. A gente vai estudar sobre isso mais adiante. E todo o pecado da humanidade foi colocado, toda a culpa do pecado foi colocada sobre Cristo Jesus. E no momento em que o pecado foi colocado diante de Cristo, o muro de separação que separava a humanidade do Pai, agora estava separando o Filho do Pai. Não porque o pai não estivesse junto com o filho. E quando você vai estudar o Novo Testamento todo, você vai descobrir que existem vários textos que mostram que o pai estava junto com o filho na cruz. Ele estava lá. Mas a culpa do pecado fazia com que o filho não enxergasse o pai. Você imagina o coração do pai quando ele está ali junto, vendo o filho sofrendo. Ele está junto com o filho. E o filho ora, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que você me abandonou, pai? Quando o pai está junto, o pecado separando um do outro, a gente nunca vai ser capaz de compreender como isso machucou o coração do pai. Mas ele estava lá junto. A cruz mostra a grande doação que o pai esteve disposto a fazer, permitindo que o filho morresse por nós. A Bíblia, portanto, apresenta Deus como amor, não contendo amor, mas sendo amor. 1 João 4,8 vai dizer, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. E Deus em seu amor, ele é apresentado na Bíblia por Cristo Jesus. É Cristo quem veio mostrar o amor do Pai para nós. Mas de maneira muito especial, lá em Lucas capítulo 15, que é conhecido como o capítulo dos perdidos, que mostra 3 tipos de perdidos. Na verdade, o personagem principal desse capítulo é o Pai, que é apresentado através de 3 figuras. Eu pensei, pelo menos aqui, 3 parágrafos do livro Nisto Cremos, na página 40, onde ele vai comentar a respeito do que cada uma dessas 3 parábolas representavam sobre Cristo. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. O texto vai dizer que um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se desgarrou. Então agora o dono das ovelhas, que é ninguém menos do que Deus o Pai,
É Deus o Pai. Essa é uma figura de Deus o Pai. Jesus está contando para tentar mostrar como o Pai se preocupa com o perdido. Ele vai atrás do perdido, ele busca o perdido até encontrar, não importa quão difícil seja. Quando ele encontra, ele faz uma festa para poder se alegrar. E olha o que o livro Nisto Cremos fala sobre essa parábola específica. A parábola da ovelha perdida ensina que a salvação provém da iniciativa de Deus, do Pai, e não decorre da busca que dele façamos. Ou seja, a salvação, ela é um resultado do quê? De Deus vindo atrás da gente. A iniciativa foi dele, não foi nossa. Se dependesse de nós, nós nunca teríamos ido atrás dele. Portanto, a salvação, ela não provém de nós, ela provém de Deus. Assim como o pastor ama suas ovelhas e coloca a sua própria vida em risco quando uma delas se extravia, assim, em medida muitíssimo maior, Deus manifesta seu anelante amor por todos os perdidos. É o Pai, de alguma maneira, fazendo tudo o que havia necessidade para poder salvar o ser humano. Um texto da Bíblia que descreve esse momento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que está querendo salvar? A Trindade Divina. Mas aquele que toma a iniciativa, que é apresentado na Bíblia, é o Pai. Cada uma das três pessoas da Trindade Divina tem um papel a desempenhar no processo da salvação. Lembra que a gente falou na semana passada? Então, mas a iniciativa é do Pai. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. É uma mulher que tem 10 dracmas. Uma delas se perde, ela varre a casa, ela traz lá a lamparina e vai procurar e até encontrar. E quando ela encontra, ela chama as amigas e se alegra com elas. E eu vou dizer, essa não é uma história de uma mulher que é tão pão dura que ela vai agora, ou tão sovina, tão munheca, que ela não tem a possibilidade, depois que estava ali, passou o dia inteiro procurando uma moeda. Por que não arranjou outra moeda? Não, é porque havia um jeito de poder se fazer as coisas no tempo de Jesus, em que uma mulher, quando ia se casar, um dote era estabelecido por ela. Então, baseado no dote que era pago para o marido para poder se casar com ela, ela recebia um número X de dracmas. E ela pegava essas dracmas e fazia uma tiara. Quanto mais moedas tinha naquela tiara, maior era o dote que o marido tinha pago por ela. Portanto, maior o valor social dessa mulher. Essas moedas não podiam ser substituídas. Elas eram únicas. Por isso, se uma moeda fosse perdida, então ela não podia ser substituída por outra. E a história aqui está mostrando a mulher aqui representada pelo pai. Com essa preocupação com a moeda. Por quê? Porque a moeda não pode ser substituída. Então o livro vai mencionar para a gente que a parábola da dracma perdida enfatiza o imenso valor que Deus atribui a nós pecadores. Nós podemos não ter valor intrínseco nenhum, ok? Mas nenhum de nós pode ser substituído. Por isso, se fosse por uma única pessoa, o Pai teria feito absolutamente tudo que fez para poder nos salvar. Porque um não pode ser substituído pelo outro. Fomos criados únicos. E a terceira parábola é a parábola do filho perdido. Lembra do filho pródigo? O filho mais novo chega para o pai e diz: pai, dá parte da fazenda que me pertence. E ele vai-se embora com os bens que ele recebeu do pai, gastou tudo de forma dissoluta, até com prostitutas, com festa, orgia. E uma fome veio sobre aquela terra, ele foi à falência, começou a cuidar de porcos, sentiu vontade de comer comida dos porcos porque ele não tinha nada. E então ele diz: vou voltar para o meu pai e vou pedir para ele para poder ser empregado dele, porque eu não mereço mais ser filho. E quando ele volta para a casa do pai, o pai vem correndo na direção dele, que o pai estava esperando esse tempo todo. O abraçou, colocou o anel no seu dedo, colocou roupas limpas sobre ele, deu uma festa para poder receber o filho. E esse é o pai, é Deus o Pai, uma figura de Deus o Pai. E essa terceira parábola vai ensinar o seguinte, diz o livro Nisto Cremos. A parábola do filho pródigo destaca o imenso amor do pai, que de boa vontade recebe de volta o filho penitente. Se existe alegria no céu por um pecador que se arrepende, Lucas 15, verso 7, imagine a alegria que tomará conta do universo por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando todos os perdidos serão salvos. O pai se alegra quando o filho que estava longe volta para o caminho dele. Agora, nós precisamos compreender aqui uma coisa. O retorno de Cristo é apresentado como o ápice do plano da redenção, que é o momento em que ele vem para poder resgatar os seus filhos. Todos nós estamos esperando por esse momento. O filho, sem sombra de dúvida, é o personagem principal do retorno. Mas eu quero te fazer uma pergunta.
O que é que o pai vai estar fazendo enquanto o filho estiver voltando aqui para poder buscar a gente? Hã? A gente não pensa no pai nessa hora, né? Mas Cristo pensou. E Cristo falou a respeito do pai. Olha o que ele falou a respeito do pai. Esse é um texto também de lá do livro Nisto Cremos, na página 40, ok? O Novo Testamento torna claro o íntimo envolvimento do pai em relação ao retorno do seu filho. Ou seja, o pai vai participar disso. Por ocasião da segunda vinda, os ímpios clamarão às rochas e às montanhas. Caí sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Faz uma pausa aqui, ó. Olha o que o texto está dizendo. São os ímpios. Eles estão pedindo para as montanhas caírem sobre eles e esconderem os ímpios da face do que está sentado sobre o trono. Quem é que está sentado sobre o trono? Deus o Pai. Por que eu sei disso? Porque eles depois vão dizer, e da ira do Cordeiro, ou seja, os dois estão juntos. Ah, pastor, está forçando o texto. Quer ver? Continua. E Jesus disse, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Mateus 16, 27. E Jesus prometeu que ele ia voltar e que ele voltaria na glória do Pai, ou seja, que o Pai estaria junto. Pastor, não está claro ainda. Bom, então olha Mateus 26, verso 64. Esse é um texto que menciona o momento que Jesus estava sendo julgado. Ele olha para os inimigos dele e faz essa promessa. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esse texto não dá para a gente poder ignorar. Ele está dizendo que os inimigos o veriam assentado à direita. Quem é o Todo-Poderoso? Deus o Pai, primeira pessoa da Trindade Divina, aquele que é o coordenador do plano da redenção. Ele está coordenando o plano, claro. Mas na hora que o Filho vem, ele vem junto. O Filho é o protagonista, mas o Pai está junto. Fantástico isso. Ah, pastor, mas e o Espírito Santo? Por que ele não aparece aqui? Por que Jesus não falou? E o Espírito Santo vem junto? Ora, você precisa entender o texto. O Espírito Santo já veio. No Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio e ficou com a gente. E ele fica até quando? Até Jesus voltar. Não foi o que ele prometeu? Vai estar com a gente até o fim? Então o Pai e o Filho vêm, o Espírito Santo já está aqui. A Trindade está junta na segunda vinda. É fantástico isso aqui, né? Eu me empolgo com esse negócio. E para poder encerrar as nossas considerações nessa noite, eu gostaria de ler com você um texto na parte final do livro Nisto Cremos, na página 47, onde nós encontramos o clímax de todo o plano da redenção com o retorno de Cristo Jesus e o sentimento que vai no coração do Pai enquanto esse dia não chega. Olha esse texto. Com o coração anelante, o Pai antecipa o segundo advento, quando os redimidos serão finalmente conduzidos ao seu eterno lar. Faz uma pausa aqui. Você pode até não ter pressa do retorno de Cristo Jesus. Você pode até não se preocupar tanto com o retorno dele. Você pode estar mais preocupado com aquilo que é a tua vida, como é que você vai ultrapassar esse momento difícil que você está vivendo agora durante essa pandemia. Mas o Pai, com o coração anelante, ou seja, ele tem pressa que o momento do retorno de Cristo Jesus aconteça. Ele tem pressa que eu e você tenhamos a possibilidade de tomar as decisões certas, que nos colocarão no lugar certo, aonde teremos a possibilidade de poder ser salvos por Ele, para que o seu amor possa nos constranger, para que o seu amor possa nos transformar. E mais do que isso, o texto vai continuar. Então será claramente demonstrado que o envio de seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, 1 João 4, verso 9, não foi em vão. Somente o amor insondável e abnegado pode explicar porque, embora ainda fôssemos seus inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Romanos 5,10. Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Eu queria que você tivesse a possibilidade de poder parar e pensar nesse amor. Esse amor que tudo sofre, esse amor que tudo espera, esse amor que não desiste, é o amor do Pai por você. Eu queria encerrar aqui as minhas considerações falando para dois públicos que estão conosco agora. O primeiro deles é o público daqueles que já se entregaram a Cristo Jesus, que já o aceitaram como Senhor e Salvador, mas que estão enfrentando um momento difícil nesse momento por causa dessa pandemia,
por causa do coronavírus, talvez está com o coração angustiado, oprimido, não tem tido tempo para poder meditar sobre o grande amor de Deus por você. Eu queria que agora você tivesse a possibilidade de poder se lançar sobre esse Deus de amor, esse Deus que está disposto a ser o seu refúgio, a sua fortaleza. Esse Deus está disposto a mudar a sua vida. Eu queria que você tivesse a possibilidade de lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. E eu queria falar agora para aqueles que estão conosco, mas ainda não se entregaram a Cristo Jesus, ou quem sabe até se afastaram do caminho dele. Antes de poder falar para você, deixa eu mencionar que eu recebi agora há pouco uma mensagem muito bonita do irmão Hamilton. O irmão Hamilton, ele frequenta a igreja adventista lá do Jaguaré já há algum tempo, mas ainda não havia tomado um posicionamento no sentido de poder ser batizado. E no meio dessa pandemia, ele sentiu uma necessidade muito grande de poder se entregar a Cristo Jesus e decidiu colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome de Deus por isso. E ele me telefonou dizendo: pastor, eu quero ser batizado. E ele nem sequer vai esperar a pandemia terminar. As programações que estão acontecendo aos domingos à noite com o pastor Ari Celso Cidral, da Associação Paulistana, estão sendo transmitidas de lá da igreja de Moema. A cada domingo tem acontecido ali alguns batismos. Nós vamos encaixá-lo para que ele seja batizado lá. Louvado seja Deus por ele. Parabéns, Hamilton, pela sua decisão. E para você que ainda não se entregou a Cristo Jesus, siga o exemplo do Hamilton. Lance-se sem medo nos braços de Cristo Jesus. Deixe que o amor do Pai te atraia para mais perto dele. Tudo que está faltando para você nesse momento é a coragem para tomar uma postura, uma decisão. O amor de Deus ainda está diante de você. E para você que já foi membro da igreja, mas acabou se afastando do caminho do Senhor, eu tenho um conselho para te dar. Toma vergonha na sua cara. Volta para o caminho de Jesus antes de ser tarde demais. Você vai falar o que para ele depois quando ele chegar? Você vai dizer: eu não sabia. Sabia sim, senhor. Mas fez decisões equivocadas. Está esperando o quê? Está esperando que o coronavírus te apanhe, que você perca a sua vida e ainda morra perdido? Por favor, aproveita enquanto o amor do Pai ainda está disponível para você. Enquanto você ainda pode ser transformado pelo Espírito Santo do Senhor. E toma uma decisão hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Aonde quer que você esteja, eleve o seu pensamento a Deus e ore comigo. Obrigado, Senhor, porque o amor de Deus é maior do que a nossa capacidade de fazer bobagem. Obrigado, Pai, porque hoje à noite tivemos a possibilidade de tomar algumas decisões em relação à nossa própria vida, compreendendo que o Teu amor para conosco é maior do que qualquer coisa que sejamos capazes de poder fazer. Então, por favor, nos aceita agora como estamos, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, muito obrigado por ter estado conosco até o presente momento. Eu quero só aproveitar para poder te dar 3 recadinhos. O primeiro deles: não se esqueça de passar agora lá nos nossos grupos do WhatsApp da igreja e deixar ali o seu pedido, se você ainda não deixou. A gente deve orar uns pelos outros. Então agora, como igreja, vamos fazer isso. Manda o seu pedido para a gente, que a gente vai estar orando também. O segundo recado: na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente vai estar estudando o nosso 4º tema da série Nisto Cremos, sobre Deus o Filho, a segunda pessoa da Trindade Divina. Você não pode perder, ok? Mas ainda o nosso terceiro anúncio é sobre, nosso terceiro recado é sobre o sábado. No sábado, a partir das 10h15, nós estaremos transmitindo aqui também mais um sermão para que você seja edificado através da palavra de Deus. Mas a partir das 9, cada uma das 6 igrejas vai estar com a plataforma do Zoom funcionando o programa da Escola Sabatina. Então, se você quiser participar com a gente, faz uma solicitação, manda uma mensagem para a gente que a gente encaminha para você o link para você participar junto conosco. Tá legal? Então, vejo vocês no sábado e ao mesmo tempo na próxima quarta-feira. Até lá!